Beleza? Nesse momento, a gente começa, esse momento que está marcado por essas peças aqui, é o início da diferenciação, ou seja, da organogênese que a gente chama, né? Então, a gente está voltando lá atrás, a gente terminou o processo de segmentação, a gente já tem um embrião com 3 folhetos embrionários e agora esses 3 folhetos embrionários começam a se diferenciar nas estruturas orgânicas do bebê. E aí é isso que a gente vai ver na série 7. Então, a série 7 começa aqui, ó. A gente tem o modelo 1, vou ficar mostrando pra Thalia, tá, gente? Que aí depois a gente... Aí o Lucas, se for o caso, vai pegando de lá e vai mostrando pra vocês virados pra cá, assim. Então, no modelo 1, o que a gente está vendo? Essa estrutura externa aqui, ó, que está de amarelinho aqui por fora, né? E que tem essa cavidade aqui, ó, entre um espaço e outro, tá vendo? Isso daqui é o quê? Essa parte amarela é o que está implantado dentro do endométrio. Ok? Então, aí a gente vai ter uma cavidade entre a estrutura que vai dar origem ao bebê, propriamente dito, e essa área de implantação. Essa cavidade aqui a gente chama de cavidade coriônica. Ou seja, isso daqui que está aqui em volta da cavidade coriônica é o que está formando o saco gestacional. Tudo isso ainda tem origem no zigoto, ou seja, é célula do bebê, tá? Não tem estrutura materna aqui. Cavidade coriônica, então. É, tanto aqui, né? Essa parte aqui de fora a gente chama de mesoderma extraembrionário. E aí a gente vai ter aqui a cavidade coriônica, ó, tá? Que é o córeo. Que vai formar o que a gente chama de saco gestacional junto com a bolsa amniótica, né? Então, lá dentro, o que a gente vai ter? Essa cavidade coriônica, ela envolve, então, toda a estrutura do bebê, com exceção de uma área que está representada aqui dentro, que é o pedículo mesodérmico, ou pedículo embrionário, né? Isso. Que nessa figura aqui, ó, está representada por essa estrutura aqui comprida, tá? Nessa outra que é mais simples ainda, está representada por essa estrutura aqui, ó. Então, se a gente fosse comparar esse modelo com esse modelo, o que a gente tem, ó? Aqui em volta a cavidade coriônica, aqui em volta a cavidade coriônica. Aí vocês vão me perguntar assim, por que nessa está representada de rosinha e nessa está de vermelho? Questão de representação de peça anatômica, né? De modelo anatômico, na realidade. Não tem padrão aqui, não. Então, tudo isso aqui, ó, cavidade coriônica, e essa parte toda rosinha de fora, mesoderma extraembrionário, que é equivalente a toda essa área aqui, ó, vermelha de fora, aí a cavidade entre as dois espaços vermelhos, cavidade coriônica, e todo o vermelho que está de fora, mesoderma extraembrionário. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, vamos voltar aqui na série 7 de novo para a gente ver o que a gente tem aqui dentro de estrutura. Então, ó, toda vez que vocês virem uma camada azul escura, isso é a estrutura do amnion, ou da bolsa amniótica, né? Então, a cavidade, o buraco, é a cavidade amniótica, e o azul é a parede do amnion, ou da bolsa amniótica. Tá bom? Beleza? Se tiver uma massinha aí, você vai querer que Se fale tiver cavidade amniótica? aí, bom, aí vai depender da indução que eu vou fazer para você na pergunta, entendeu? Eu ponho a massinha no azul e te peço assim, como se denomina a cavidade marcada pela massinha cor tal? Aí você vai ter que colocar cavidade amniótica. Certo. Agora, se eu te perguntar, qual é o nome da estrutura celular indicada pela massinha tal? Aí você vai colocar amnion. Se você colocar cavidade amniótica, tá errado? Não tá, eu vou considerar, tá? Mas é só para vocês saberem que a gente dá um pouquinho essa diferença. Amnion é a estrutura celular que reveste a cavidade. E a cavidade coberta por essa estrutura celular se chama cavidade amniótica. Certo. Beleza? Então, a parte embrionária que está em contato com a cavidade amniótica é o ectoderma do embrião, que é toda essa superfície aqui. Então, aqui, o que a gente tem de diferente nesse ectoderma?
a parte branquinha é o ectoderma propriamente dito, e o cinza que está sobre ele é o neuroectoderma, que já é a modificação do ectoderma em estrutura neurológica. Beleza? Essa mudança do ectoderma para neuroectoderma, que acontece aqui nessa placa central, é induzida pela presença dessa estrutura verdinha que está aqui embaixo, que é a notocorda. Então, se eu perguntar assim, qual é o nome da estrutura apontada pela setinha? E coloco pela massinha. Coloca a massinha aqui no cinza. Aí vocês vão colocar neuroectoderma, Placa né? neural seria. Ou placa neural. Tanto faz. Beleza. Aí eu pergunto assim, qual é o nome da estrutura que induz essa modificação no ectoderma? A notocorda. Tá? Que é essa massa verdinha que está aqui no meio. Tranquilo? Lembrando que a notocorda, ela apareceu lá atrás, na fenda neural, Deixa aberto, Tchuca. Tá quente demais. Obrigada. A notocorda, ela tá mergulhada nessa massa rosa aqui, ó. Que aqui, no caso, o rosa tá representando o mesoderma embrionário. Beleza? Ele junto com essas bolas vermelhas que estão aqui em volta. E aí o que acontece? Essas estruturas alargadas ou dilatadas em vermelho que estão aqui, ó, a gente chama essas estruturas de somitos mesodérmicos, beleza? E esses somitos mesodérmicos, eles deixam cicatrizes no ectoderma. Vocês entendem o que eu estou falando? Pensa o seguinte, eu tenho lá o ectoderma, e embaixo dele eu vou ter uma dilatação, e essa dilatação empurra o ectoderma para cima assim, e vai formar morrinhos. Toda vez que eu tiver essa dilatação, eu vou ter um morrinho sendo formado. E aí, ó, isso vai aparecer aqui, ó, como se fossem essas cicatrizes aqui, ó. Né? Então, esses desenhos, esses riscos que estão representados nessa peça no ectoderma são as marcas dos somitos mesodérmicos que estão abaixo dele. Então, estão representando os locais onde essas dilatações aqui do mesoderma estão. Beleza? Tudo bem? Tudo. O que vai acontecer aí ao longo do processo? Esses somitos mesodérmicos, eles vão se formando e eles vão dando origem a pacotes musculares. Então, várias estruturas musculares, músculos da parede abdominal, músculos da parede da caixa torácica, nas suas diversas posições e proporções, são formados pelos somitos mesodérmicos, tá? Então, os somitos mesodérmicos, eles vão dar origem lá na frente às estruturas da musculatura esquelética principalmente. Beleza? Tranquilo? E ao revestimento de musculatura lisa do sistema digestório também, né? Porque a gente tem que lembrar que o sistema digestório ele vai ser revestido internamente por um epitélio que é de origem lá do arquêntero ou do intestino primitivo, mas enquanto órgão ele vai ter o epitélio de revestimento e vai ter uma parede de musculatura em volta, que é até aquilo que dá a condição dele fazer os movimentos peristálticos. De onde que vem essa musculatura lisa que vai revestir todo o tubo digestório? Dos somitos mesodérmicos. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Aí, embaixo do mesoderma, a gente vê uma camada de célula laranja. Essa camada de célula laranja é uma modificação do endoderma do embrião e que vai dar origem aí, então, ao intestino primitivo. Então, aqui, a parte laranja eu posso chamar de endoderma ou intestino primitivo, tá? O que sobrou de amarelo aqui é o que restou do revestimento do saco vitelínico, tá? Que vai continuar aí até um certo momento da conformação plena da circulação umbilical placentária, tá? Então, o saco vitelínico, ele prevalece
até que a circulação placentária esteja totalmente estabelecida, porque ele vai estar nutrindo as células embrionárias até essa circulação se estabelecer. Dúvida? Tá. Então, ó, a peça 2 da série 7 é quase que uma repetição, né? A diferença aqui de uma para outra é que a gente não vê as cicatrizes dos somitos mesodérmicos aqui em cima, tão evidente, né? Mas a gente vê a mesma coisa, a fenda neural, o neuroectoderma, né? Ou a placa neural, o ectoderma branquinho, o âmnion com a cavidade amniótica, aqui a cavidade coriônica do mesmo jeito, o mesoderma com os somitos mesodérmicos, a notocorda, o arquêntero, o intestino primitivo ou endoderma e o saco vitelino, do mesmo jeito, tá? Então, essas duas peças são extremamente semelhantes. A única diferença que a gente tem de uma para outra é que no modelo 1, a goteira neural está mais baixa, né? Ou seja, a estrutura do neuroectoderma está mais para baixo, ela não está tão plana quanto aqui. E aqui a gente já tem uma evidência maior dos somitos mesodérmicos que a gente não tem nessa de cá, tá? São as únicas duas diferenças. Agora nós vamos para a série 8. Beleza? A série 8 é como se eu tivesse pego lá na série 7 e feito um corte só exclusivamente da região embrionária. Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Ectoderma, branquinho, o neuroectoderma já com a goteira neural bem evidente. Então, esse afundamento aqui no neuroectoderma em direção à notocorda é a goteira neural, que é o que vai formar o tubo neural depois, beleza? A notocorda está bastante evidente aqui no meio do mesoderma, né? A gente está vendo a conformação dos somitos mesodérmicos aqui, e aí a gente tem uma questão aqui que a gente fala o seguinte: o mesoderma, ele se divide em mesênquima e em mesoderma epitelioide. Aí, esse braço do mesoderma, que vai em direção ao ectoderma aqui, ó, a gente chama de região mesenquimática, ou mesenquimal, né? E essa de baixo de epitelioide, tá? Beleza? É porque isso está aqui, ó. Quer ver, São? Nessa fase do desenvolvimento, podemos observar o ectoderma de revestimento e a goteira neural na face dorsal. O mesoderma é dividido em mesênquima e epitelioide, que pode ser observado em lâminas dorsais, médias e laterais. Aí a gente chama-se dorsal, média e lateral. Tá? O processo notocordal é observado entre as lâminas dorsais do mesoderma e na face ventral pode-se observar o endoderma e o endoderma extraembrionário, que é essa parte amarelinha dele aqui, que forma o revestimento do saco vitelino. Observa-se ainda as aortas dorsais que determinam o início da vascularização no corpo do embrião, que são esses dois vasinhos sanguíneos que estão aparecendo aqui. Aortas dorsais. Beleza? Ou artérias, simplesmente. Artérias dorsais, aortas, tanto faz. Beleza? Aí agora nós vamos chegar nessa daqui, que é a peça 2 da série 8. O que está acontecendo nesse embrião agora? Ele está se dobrando, né? Então, aqui em cima estava a cavidade amniótica, olha o que vai acontecer. A hora que essas duas pontas se encontrarem lá embaixo e se fecharem, a cavidade amniótica vai se fechar em volta do embrião todinho, né? Inclusive no entorno do cordão umbilical. O cordão umbilical fica dentro da cavidade amniótica, tá, gente? Pode esquecer disso não, lá na frente.
Bom, o que a gente está vendo aqui? Branquinho, ectoderma. E o que aconteceu em relação à peça anterior? A goteira neural desceu toda, mergulhou no mesoderma e foi toda recoberta novamente por ectoderma, né? Aí agora eu não tenho mais goteira neural, eu tenho um tubo neural fechado e as pontas da goteira formaram essa estrutura aqui que a gente chama de cristas neurais, tá? Então agora eu tenho um tubo neural com cristas neurais. O que isso vai dar origem lá na frente? O tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central, que é medula espinhal e encéfalo. Beleza? E as goteiras neurais vão dar origem às estruturas dos nervos periféricos, ou o sistema nervoso periférico. A gente vê o processo notocordal aqui bem evidente e a gente vê um gordinho aqui, ó, no mesoderma, tá vendo? O que são essas estruturas gordinhas aqui? Somitos? São somitos mesodérmicos formados exatamente por aquela projeção dorsal do mesoderma, tá? Aqui a gente vê as artérias, de novo, agora mais calibrosas, né, mais evidentes. O arquêntero, ou intestino primitivo, ou endoderma do embrião, bem formado. A gente ainda vê aqui uma pontinha do que era o saco vitelínico, ou hipoblasto, ou mesoderma extraembrionário. Tá bom? Beleza? Dúvida? Só a crista neural é o quê? Essa aqui, ó. Esse Czinho que tá aqui em cima do tubo neural. Beleza. Beleza? Era isso mesmo. Mesênquima é toda essa parte rosa. O verdinho é o que mesmo? Notocorda. E o gordinho? Gordinho, somitos mesodérmicos. Beleza. Beleza? Podemos passar? Agora nós vamos para a série 9, que é essa série aqui, modelo 1 e modelo 2. Então, a ideia é que esse embrião, ele tá assim, né? No livro de vocês, ele tá... Eu coloquei a figura de cabeça para baixo aí. É só para vocês terem uma noção de que o processo de implantação aconteceu assim, ó. Tá? Então, o que acontece? Ele foi formado. A gente tem sempre que lembrar o seguinte, que as estruturas são formadas assim, né? O ectoderma aqui, mesoderma, endoderma. E aí, quando fecha, fecha assim. Então, o ectoderma, que é aquela primeira parte que faz contato com a bolsa amniótica, é o que está mais fundo no endométrio da mãe. Então, se a gente fosse posicionar anatomicamente, isso daqui estaria mais próximo da parte externa do útero, ou da parte externa não, melhor dizendo, da parte do miolo do útero, do oco do útero, e isso daqui estaria mais próximo da parte interior do endoderma, da parede do útero mesmo. Isso aqui é o que está enterrado lá dentro do útero, tá? Então, a posição seria essa aqui. Então, vamos entender o que a gente está vendo aqui. Tudo de branco do lado de fora é ectoderma. É aquilo que eu falei lá, ó. Ele não está se dobrando? Ele estava se dobrando, ó. Aí aqui agora, ele se dobrou todo e essas duas pontas branquinhas se encontraram aqui embaixo. Beleza? Então, ele se fecha, mas vai ter sempre uma região que era aquela região do pedículo embrionário ou pedículo mesodérmico, que é o que liga a estrutura do córeo com a estrutura interna do embrião, né? Então, que o córeo é aquilo que está lá mergulhado dentro do endodermo, dentro do... Peraí. Do endométrio da mãe. É o que está encostado no endométrio da mãe, que vai formar a placenta, tudo, aquela estrutura coriônica, né?
Tá lá encostado dentro da barriga da mãe. Aí, entre essa estrutura coriônica e o bebê propriamente dito, eu tenho uma cavidade, não é mesmo? Que era o mesodermo extraembrionário. Pois é, o que está acontecendo? O embrião está se dobrando dentro dessa cavidade. Então, aquela bolinha ali, ó, isso aqui, está se dobrando aqui dentro, ó. Então, eu vou continuar tendo uma estrutura externa, uma cavidade externa, e dentro dela uma outra cavidade, que é o saco gestacional e a bolsa amniótica. Tudo bem? Então, do lado de fora aqui eu vou ter o saco gestacional e dentro dele a cavidade amniótica. Beleza? Aí, olha, eu vou ter aqui uma representação de uma parte dessa cavidade amniótica. Vocês têm que imaginar que isso aqui está fechando tudo aqui em volta, ó. Não é só um chifrinho assim do lado. Tá? Beleza? Beleza. Então, azul é o âmnion, branquinho, ectoderma. Tudo rosinha aqui a gente chama de mesênquima, mas foi originado no mesoderma, certo? Aí o que acontece? Sabe aquelas camadas mesenquimais e epitelioides do mesoderma? Lembra que eu falei lá atrás? Elas, na hora que você fecha, que é isso aqui, ó, esse buraco aqui, ó, né? Entre a cavidade epitelioide, mesenquimal e epitelioide do mesoderma, mesenquimal e epitelioide. Isso aqui, ó, vai formar esse buraco, essa cavidade aqui, ó. Por isso que essa cavidade, essa parte aqui, ó, a gente chama ela de mesenquimal, porque você imagina, ela dobra e ela vai formar um buraco em volta do intestino, do pulmão, do fígado, entenderam? Que são as bolsas, os mesênquimas, ou aí vai formar a pleura em volta do pulmão, vai formar o peritônio em volta da cavidade abdominal, certo? Sim. Então, essa cavidade aqui, ó, é o que vai estar de mesoderma revestindo tudo. Aí, lembra de todos aqueles tecidos conjuntivos de revestimento dessas cavidades peritoneais, cardíacas, tudo mais? Lembra disso? Esse tecido conjuntivo que forma todos esses todos esses revestimentos de cavidade, eles têm origem no mesoderma do embrião. Eu tô falando isso é muito mais da teoria do que da prática, tá, gente? Eu não vou perguntar isso na prática, eu vou perguntar assim, o que é isso? Aí você vai falar pra mim. Eu vou perguntar, o que é isso aqui? Mesênquima, ou cavidade mesenquimal, ou cavidade do mesoderma, cavidade mesodérmica. Qualquer uma dessas respostas que você me der, tá beleza. Só que lá na teoria, eu quero saber o que isso origina. Isso origina o que lá na frente? Ela vai né? origem As pleuras, cavidade pleural, cavidade peritoneal, tá? Cavidade pericárdica, beleza? Esse Todas tubinho... Hã? Todas as duas? Todas as duas. Esse Por isso tubinho... que- Pode perguntar. É por isso que elas se juntam assim? ou não? Isso, é por isso que ela se junta assim. Aí você tem que imaginar o seguinte, olha, se essa porção aqui está próxima da cavidade abdominal, isso daqui vai formar o peritônio. Se tiver para cima, vai formar a cavidade pleural. Se tiver em torno do coração, cavidade pericárdica, e assim vai, tá? Depende de que altura que esse corte está sendo feito. Que aí você tem que lembrar que isso daqui forma um corpinho. Pega lá, pega ali o Então- nenenzinho lá. Então isso aí deve estar tipo assim, um pulmão, vamos supor, né? A pleura. Pode. Você tem que imaginar que isso daqui, ó. Qual que é a lógica aqui? Vamos pensar que aqui você tá nas costinhas do bebê, tá? Isso aqui tá nas costas dele, ó. Então pensa que isso aqui, ó, é uma fatia que eu tirei dele, lá um bife, ó. Ok? Eu fiz um corte nesse sentido. Então o que você tá vendo aqui? Você tá vendo uma cavidade que vai proteger depois os órgãos internos. Então o que vai ficar dentro dessa cavidade aqui?
aqui está o intestino já. A hora que esse intestino se prolongar, ele vai estar todo revestido por essa estrutura. Tá vendo que ela está aqui em volta dele todo? E o que mais que vai estar aqui? Fígado. Aí tá, o rim vai estar dentro dessa cavidade? Não, ele vai estar do lado de fora. Ele é extraperitoneal, não é? Então ele vai estar abaixo disso aqui, possivelmente formado nessas laterais, né? Na realidade, os rins vão estar formados aqui assim, ó. A gente vai ver mais na frente, no corte mais na frente, tá? Então, a ideia é essa, tá bom? Então, devolve, senão isso aqui tá parando aqui. Pode deixar ele nessa mesa aí, só. Só não deixar ele cair, porque eu tenho que levar ele pra casa hoje. Então, tá. Aí, o que mais que a gente está vendo aqui? A bolsa, o arquêntero agora ele está fechadinho, formando o tubo do intestino. E ligado nele, num pedaço dele, vai estar o que sobrou do saco vitelínico. Então, isso daqui vai estar percorrendo dentro do pedículo mesodérmico. E essa estrutura aqui, então, ó, é saco vitelínico. Arquêntero é o intestino primitivo. Aí ele ainda é intestino primitivo? Pode ser chamado assim. Pode ser intestino, tubo intestinal, intestino primitivo, arquêntero, qualquer um desses nomes que você der pra mim, eu aceito, tá? O que a gente tá vendo aqui, ó? O tubo neural. Agora, as duas cristas neurais estão completamente separadas, que vão dar origem ao sistema nervoso periférico, né? Notocorda de novo. Aqui a aorta, que é a principal artéria que vai ficar centralizada assim mesmo. O intestino primitivo, arquêntero, o tubo intestinal. E aqui, dentro do pedículo mesodérmico, a gente tem o que sobrou do saco vitelínico. Certo? Dentro de onde vai ter o resto do saco? A gente chama aqui do pedículo mesodérmico. Então, esse pedacinho pode ser chamado de pedículo vitelínico, tá? E aqui, essa bolinha é o que sobrou do saco vitelínico. Certo? Porque ele está se fechando e agora o saco vitelínico não vai fazer sentido mais. Ele vai ir reduzindo até sumir. Tá? Até aqui, qual que era a função dele? Nutrir o embrião. E ele vai ser a primeira estrutura que vai produzir, né, dentro do alantoide, essa projeção do pedículo vitelínico. Aqui dentro vai se chamar alantoide e vai ser a primeira região formadora de célula sanguínea do bebê. Tá? Depois, isso vai passar para a estrutura do alantoide, depois vai passar para a estrutura do baço, baço e fígado, até que sai dali e vai para a medula. Tá? Eu estou falando a função hematocitopoética, formação de sangue. Tranquilo? Tranquilo, como um grilo. Quer que repete alguma coisa, Thalia? Não. Só rapidinho, ó. Ectoderma, mesoderma, tubo neural, cristas neurais, ou gânglios neurais também serve, notocorda, aorta descendente, tubo digestivo ou intestino primitivo, pedículo vitelínico, saco vitelínico, âmnion. Esqueci de alguma coisa? Mesoderma ou mesênquima. E cavidade mesodérmica. Beleza? Bom, no modelo 2, se a gente for colocar na posição anatômica, seria assim, né? Então, no modelo 2, o que a gente vê? Só o ectoderma. Então, agora, a gente não está vendo, essa região não abarca o pedículo mesodérmico, né? Então, a gente não vê mais o pedículo mesodérmico com o saco vitelínico, não está aqui porque esse corte foi feito ou mais para trás ou mais para frente da região do pedículo, né? Aqui, a cavidade mesodérmica está toda fundida em torno do intestino.
a gente vê de novo a aorta descendente, a notocorda, o tubo nervoso e os gânglios neurais. Tranquilo? Dúvida? Não? Então tá bom. Aconselho para a teoria vocês lerem o que está escrito aí, que fala assim, por exemplo, ó, quando a gente voltar aqui rapidinho, né, quando está assim, ó, modelo 2, corte transversal do embrião. Nesse ponto do desenvolvimento embrionário, é possível observar a presença do intestino primitivo. Externamente, o embrião é recoberto pelo ectodermo de revestimento e junto a ele encontra-se a lâmina somática do mesodermo embrionário. O celoma embrionário é representado por uma cavidade única, que é aqui a cavidade mesodérmica, ou celomática, ou celoma, vai lá mesmo. Tudo bem? Eu estou dando mais de uma opção de nome para vocês, gente, para vocês terem aquela que for mais fácil para vocês, tá? Bom, agora, aqui, a gente vai ver muito mais estruturas externas do embrião na série 10 do que internas do embrião. Mas a gente vê no embrião algumas cicatrizes que são importantes, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Aqui é o nosso embrião, né? Essa aqui é a porção cefálica, essa aqui é a porção caudal do embrião, né? E a gente vê aqui, ó, na região, na porção ventral desse embrião, duas estruturas gordinhas, além da porção cefálica. Essa primeira porção gordinha, que é abaixo da porção cefálica, é a cicatriz cardíaca, ou a marca cardíaca, ou... qual que é o outro nome que a gente pode dar? Esboço cardíaco, tá? Então, essa aqui, ó, tem a cabecinha, né? Inclusive aqui com um marcadinho da região do placóide cristalino, que é onde vai formar a região do olho. Aí, logo abaixo, essa dilatação, logo abaixo da cabeça aqui, ó, é a dilatação cardíaca, é o esboço cardíaco, a cicatriz cardíaca, como vocês quiserem chamar. É onde vai estar o coraçãozinho do bebê, né? Aqui em cima, a gente vê vários pacotinhos. Quem são esses pacotinhos? Os somitos mesodérmicos. Beleza? E agora, olha, ele está todo envolto pela cavidade amniótica, todo envolto pela parede do âmnion. Aqui a gente tem a cavidade coriônica, né? E a estrutura do córeo. Essa porção mais interna do córeo, aquela que penetrou primeiro no endoderma, endoderma não, gente, desculpa, no endométrio da mãe. Então, essa porção aqui, ó, que entrou primeiro no endométrio da mãe, essa porção do córeo vai dar origem à placenta. Beleza? Beleza. E aqui, ó, que estrutura que é essa aqui? Era a estrutura do pedículo mesodérmico, que foi invadida lá pelo alantoide, né? E essa dilatação que está aqui do lado do pedículo mesodérmico, né? Que é agora que a gente chama, já é o esboço do cordão umbilical, isso daqui é o que sobrou do saco vitelino. Então, esse gordinho aqui, ó, é o saco vitelino. Aqui, dentro do pedículo mesodérmico tá o alantoide, e aí no alantoide já estão se formando os vasos alantoidianos, que são os vasos sanguíneos que vão dar origem às artérias e veia do cordão umbilical. Beleza? Beleza. Então aqui tá o pedículo e o alantoide? O alantoide é o que passa dentro do pedículo. Tá. Então, se eu colocar a massinha aqui, ó, pedículo mesodérmico. Certo. Se eu colocar a massinha lá dentro, alantoide. Se eu for perguntar o nome dos vasos que estão lá dentro, vaso alantoidiano. Isso aqui se resta o saco vitelino. Os outros, esse daqui é o quê? Certo. Isso aqui é a porção... Não. Essa parte aqui. Ele pôs a ponta da caneta. Isso aqui já é a projeção do membro inferior. Demorou. Demorou?
quebra. Mas é como se fosse um revestimento mesmo? O alantoide e o Passar um pedículo time aí. reveste. Foi 3. Na realidade, o pedículo já existia. Lembra lá que na hora que forma a cavidade coriônica, fica só um pedaço preso no endométrio da mãe? E aí forma a cavidade em volta do neném aqui e ele fica preso por um pedaço. Aquele pedacinho que ficou preso a gente chama de pedículo mesodérmico, lembra? O mesodermo, ele sofre uma cavitação em volta de tudo e fica só um pedículo prendendo lá no endodermo da mãe, no endométrio da mãe. Beleza? Aí o que vai acontecer? Um pedacinho, é como se você tivesse um negócio assim, quer ver? Deixa eu desenhar lá pra você. Aí a gente veio e entrou aqui, não foi? Ficou aquela cicatrícula lá? Foi assim? Aí, essa porção aqui, ó, forma o que a gente chama de cincício trofoblasto, que vai dar origem à placenta, certo? Aí aqui dentro, o que vai acontecer? Isso daqui, que era uma bola, ele sofre um achatamento e aí fica assim, né? 1, 2, 3 cavidades, aqui assim a cavidade amniótica e aqui embaixo o saco vitelino. Era assim, o embriãozinho com 3 camadas, ectodermo, mesodermo e endodermo, certo? E aqui embaixo o saco vitelino. Aí essa parte aqui de volta, em volta, ela começa a sofrer uma cavitação, ela cavita toda e fica só um pedacinho aqui preso lá. Ou seja, tudo isso aqui vira um buraco em volta do meu embrião e ele fica preso só por aqui. Lembrando que isso daqui tudo, ó, tá formando a estrutura placentária. Beleza? Aí, essa porçãozinha aqui é o que a gente chama de pedículo mesodérmico. À medida que meu embriãozinho dobra aqui pra cima dele mesmo, um pedacinho aqui do saco vitelínico vem aqui pra dentro assim, ó. Aí essa porçãozinha do saco vitelínico que invade o pedículo mesodérmico a gente chama de alantoide. Aí a gente fala que o primeiro anexo embrionário que é formado é o anexo do saco vitelínico, certo? O saco vitelínico ele vai ser um anexo embrionário temporário. Ele vai durar até a estruturação da circulação placentária, porque ele tem por objetivo nutrir o embrião. Depois que eu tiver toda a estruturação placentária formada, a estruturação da circulação placentária formada, a nutrição do embrião vai vir através da circulação entre a circulação umbilical. Umbigo, placenta, neném, umbigo, placenta, placenta, umbigo, neném, e por aí vai. Aquela pontinha que formou ali do saco vitelínico para dentro do pedículo mesodérmico vai formar o segundo anexo embrionário, que é o alantoide. O alantoide ele vai dar origem a toda a vascularização do cordão umbilical. Então, ele também não é um anexo embrionário que prevalece. Ele vai ser substituído pelo cordão umbilical, que é um outro anexo embrionário que segue. Entendeu? Tudo bem? Ficou meio pequenininho o desenho, mas acho que deve ser entender. Aqui dá pra você entender direitinho. Então, ó, meu nenenzinho fez isso, ó, ele dobrou assim e tá dobrando assim, certo? Então, ele era aqui, ó, um disco achatado. Na hora que ele dobrou assim, ele espremeu o saco vitelínico. Então, uma parte, o que está sobrando do saco vitelínico tá aqui, ó. E a pontinha do saco vitelínico que migrou para dentro do pedículo mesodérmico virou o alantoide. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então, se a gente fosse comparar, por exemplo, essa peça aqui com essa aqui. Isso aqui tá assim, ó. Ops, aqui, aqui.
E esse corte aqui, assim, foi feito exatamente da porção do saco vitelino. Ó. Entendeu? Então, ele foi feito nessa altura aqui. O que você está vendo? Você está vendo o embrião, só que você está vendo ele assim, né? O corte dele. O embrião, você está vendo um pedaço da cavidade amniótica embaixo dele. E você está vendo o pedículo, que é aquela porçãozinha mais fininha, o pedículo vitelínico e o saco vitelínico, que é o pedículo vitelínico e o saco vitelínico lá na ponta. Ok? O broto vai ser membros inferiores? Esse aqui é o broto dos membros. Davi. O broto dos membros inferiores. Hã? Quê? O neném falando. É o neném falando. Né? Porque o Google tem hora que ele funciona, né? Acredito, Alexandre. Aí ele reconhece Eu a não minha entendi voz. essa pergunta, você não falou sozinho. Exatamente. Vamos lá. Então agora para onde que a gente vai? Para essa daqui.